Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos para mais um bloco da nossa aula de sobre sentença. Nós vamos falar aqui rapidamente, né, sobre a questão, sobre os requisitos da sentença. Veja bem que nós falamos lá no primeiro bloco sobre a diferença entre despacho, decisão e sentença. No segundo bloco, falamos sobre os elementos da sentença, discorremos sobre os elementos da sentença, contido lá no artigo 489 do Código de Processo Civil. E agora nós vamos falar um pouquinho, bem rápido, porque, na verdade, eu quero mais ir para a prática, mas falar um pouquinho sobre a questão dos requisitos da sentença, porque, na verdade, os requisitos da sentença têm tudo a ver com o que eu vou falar aqui hoje, de forma, quero ser mais objetivo, mas quero ser mais prático. Quando falamos em requisitos da sentença, nós falamos na congruência da sentença, né? A sentença ela tem lá esse requisito de atender o pedido, né? Atender o que as partes pediram, né? Porque ela tem que ter uma correspondência, uma correlação, uma congruência entre o pedido e aquilo que vai ser julgado, ou seja, o, o juiz ele não pode decidir ultra petita, ou seja, além do que foi pedido, né? Como também não pode pedir, não pode decidir de forma extra petita, ou fora daquilo que foi pedido, né? E nem cita petita, ou seja, haverá aí uma incongruência, ou seja, tem que existir uma correlação entre o que o juiz, o que a parte pediu e o que o juiz vai decidir. O juiz pode julgar parcialmente? Pode, sem problema nenhum, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado com esses requisitos. Um outro requisito é a certeza, né? A certeza, ou aquilo que a parte pede, ele tem que pedir com a certeza, tem que ser certo. O pedido da parte tem que ser certo. E quando o réu se defende também, ele se defende do que é da certeza. É por isso que o pedido tem que ser certo, porque se ele for incerto, como é que o requerido vai se defender, né? E quando ele faz um pedido contraposto, né, uma reconvenção, ele também tem que fazer o pedido dele certo, de forma certeira. Quanto à liquidez, né, toda decisão tem que ser líquida, né? Tá certo que existe aquelas decisões que, excepcionalmente, elas não têm ali o quanto, mas o juiz já tem que dizer os parâmetros, né? Parâmetro de quando é que aquilo, talvez pode ser até uma coisa futura, mas o juiz já tem que dizer os parâmetros. Olha, vai ser pago em tanto, com a correção de tanto, e vai ser pago quando, né? Quando ou a um tempo posterior, mas o juiz tem que dizer os parâmetros, né, dessa sentença, essa liquidez, né? E tem que ser claro, né? O outro requisito é a clareza, né? Porque a clareza, né, nós sabemos que, olha só, não significa que não possa usar, né, a técnica, né, do português, ou palavras difíceis, pode usar, né? O que não se pode usar uma coisa rebuscada que não vai levar a nada, né? Um vernáculo rebuscado que as partes vão ler e não vão entender, ou que os técnicos vão ler e não vão entender, né? Mas, enfim, é diferente. É, por exemplo, a escrita, né, elitizada de uma carreira, ou de uma profissão, ou de um profissional, não se confunde com rebuscado, né? Porque às vezes tem gente que sai por aí copiando palavras do dicionário para poder escrever uma sentença, ou até mesmo fazer uma petição. Então, a sentença tem que ser clara, ela tem que ser clara, e para que as partes, inclusive, entendam melhor, né, o que foi narrado no relatório, o que quais os fundamentos utilizados, entender porque os fundamentos e a disposição, no final de saber se ele ganhou ou perdeu, né, no mínimo. Tem que ter coerência, né? Eu gosto de dizer o seguinte, que a sentença, né, ela tem que ser uma peça harmônica,
né? Ela tem que ser uma peça harmônica, ela tem que ter uma coerência, porque não adianta nada, por exemplo, o juiz vir motivando de uma forma e depois ele decidir de outra, né? Ele vem ali fundamentando no sentido de julgar procedente e, ao final, ele julga improcedente. Quer dizer, então, tem que ter uma coerência, tem que ter uma coerência, inclusive, na intelecção, no entendimento do juiz. Então, a sentença ela tem que ser coesa, ela tem que haver uma coerência, não é coesa, tem que ter uma coerência. Então, a partir disso, né, desses breves comentários sobre elementos da sentença, requisitos da sentença, eu queria partir para o lado prático e dizer assim, como não fazer uma sentença, né? Eu acho que talvez isso seja o ponto mais importante para quem quer fazer uma sentença, né? Nós vamos apresentar primeiro, né, como não fazer uma sentença, porque assim, na prática, depois eu vou trazer também na prática o que eu acho, uma sentença que eu acho que merece aí um certo olhar diferente por ela, um olhar melhor, né? Mas nesse momento eu queria trazer para os senhores e para as senhoras algumas sentenças que eu entendo que não são sentenças que não devem ser feitas, né? E aí você fala assim, mas essa sentença existe? Existe. Né? Basta você consultar aí nas plataformas aí do tribunal, de qualquer tribunal de justiça, que você vai ver a sentença que você fala, não acredito que isso é sentença, mas tem. E, assim, são sentenças feitas por colegas nossos aqui de Goiás mesmo. Todas as sentenças que eu vou colocar aqui feitas por colegas aqui de Goiás, né? Lógico que eu não vou expor o colega, não vou mostrar o nome, nada que identifique aqui a sentença, mas eu vou mostrar as sentenças que não devem ser feitas, né? Eu vou pegar aqui uma sentença, vou compartilhar para vocês. Olha só, modelo de sentença. Acho que não. Vou aqui. Ok. Deixa eu compartilhar uma outra sentença que essa, olha só. Essa aqui, isso. Essa eu irei compartilhar. Olha só. Sentença. Tribunal de Justiça, né, do Estado de Goiás, ainda aquele logotipo ainda antigo, aquela logomarca. Olha só. Essa é uma sentença. Isso aqui é uma sentença. Aí você fala assim, mas como assim isso aí é uma sentença? É uma sentença. Olha só. Essa sentença, ela tem, opa. Primeiro, cadê o relatório dessa sentença? Cadê as partes? Nós não estudamos lá nos elementos da sentença que a sentença tem que ter um relatório. Sim, mas fala mais de uma sentença de extinção. Sim, uma sentença de extinção, eu tenho que contar o que aconteceu, quais foram os pedidos do autor, quais foram os pedidos do réu, no caso com a execução, quais foram os pedidos do exequente, qual foi a defesa do executado, ou se eles fizeram um acordo, qual foram os termos desse acordo, se ele pagou, o que aconteceu. Tem que ter um relatório, tem que ter uma história. Não tem. Né? Não tem nem o nome das partes. Ou seja, isso aqui é uma sentença que capa qualquer processo de execução que esteja em extinção. Né? Então, olha só, é uma sentença em que tem apenas a parte dispositiva. Né? Considerando o pagamento integral da dívida executada nos termos do artigo 394, 1 do Código de Processo Penal, julgo extinta a execução. Publique-se, registro íntimo. Se for o caso, espeça-se alvará para levantamento de quantia depositada. Se for o caso, olha a incerteza. Né? Olha a incerteza. Houve o pedido de levantamento de alvará? Não sei.
tem dinheiro lá para ser levantado? Tem valores para ser levantado? Não sei. No relatório, não tem um relatório para saber se esse evento foi dito lá no relatório. Então, olha só, gente, é uma peça que não é exemplo para ser feito, né? Então, eu prefiro trazer para vocês o que não deve ser feito, para que vocês não saiam por aí copiando qualquer coisa e dizendo que é sentença. Então, assim, não tem relatório, não tem fundamentação, parte dispositiva não tem liquidez, não tem certeza, não tem congruência, né? Não tem nenhuma, não tem coerência, não tem clareza, né? É simples, é um negócio simples, é um negócio que não deveria ser, né? Sequer tem o número do processo, né? Então, é uma sentença que você poderia pegar e jogar em qualquer processo de extinção. Você resolveria tudo. Então, apresento aos senhores uma sentença que não deve ser feita. Bom, vou retirar interromper esse compartilhamento e vou apresentar outra sentença aos senhores, para que os senhores e as senhoras tomem conhecimento. Olha só, essa sentença, por exemplo, compartilhar. Olha essa sentença, né? Essa sentença é uma sentença, trata-se de ação. Essa tem o número do processo. Essa tem o nome das partes. Olha só, trata-se de ação consensual de divórcio, combinado com partilha de bens, alimentos e regulação de guarda e responsabilidade, ajuizada por fulano de tal Silva e contra os quais neste ato também representam os menores fulano e fulano, todos qualificados. Olha só, não vou tratar aqui das questões já tratadas na sentença anterior, mas olha outra sentença que não deve ser feita. Olha só. Primeiro, tem as partes, tem o nome das partes? Tem. Por que não qualifica essas partes? Por que não diz, olha, nasceu no dia tal, é filho de fulano de tal, reside em tal, tem a profissão tal? Certo? Por quê? Porque você está qualificando, você está individualizando a pessoa. Você está individualizando a pessoa. Isso é importante para a sentença. É importante, por quê? Vamos ver isso lá na frente. Olha só. Quando você manda, você coloca todos já qualificados nos autos. Por que não qualifica aqui? Quer dizer, então, olha só, se eu pegar essa sentença aqui e for lá no cartório de registro de registro civil, averbar essa sentença, eu vou ter que tirar cópia dos documentos para poder saber se o fulano aqui é esse fulano mesmo. Está me entendendo? Olha só, seguindo. Então, olha só, já tá falha, já está um negócio abstrato. Porque você já pensou se o nome dessa pessoa que for José da Silva e o nome da esposa dele for Maria José, é capaz de individualizar isso aqui lá no cartório? Não é. Então, olha só, segue. As partes formularam acordo apresentado no evento, submetendo à homologação deste juiz. Bom, submetendo à homologação deste juiz. Pergunto a vocês. Sabe o que é o evento 1? Até agora eu não sei. E ainda, emendou-se, emenda procedida no evento 7. Está vendo que ainda foi emendado? Foi emendado, evento 7. Aí fala assim, Estado, o Ministério Público manifestou favorável no evento 8. Assim vieram os autos conclusos. Breve relatório, fundamento desse, breve mesmo. Lembra daquele, quando eu disse lá nos elementos, quando nós estávamos estudando o relatório dos elementos da sentença, eu disse do relatório checklist, aqui, apresento a vocês, relatório checklist. Isso. Falou dos eventos, mas não disse o que tem nos eventos, né? Bom, só para vocês terem uma ideia, né? Deixa eu só vou interromper esse compartilhamento aqui, aí vou compartilhar novamente. Só para mostrar aos senhores
situação. Olha só, o juiz veio, fundamentou, ele fez uma fundamentação aqui, né, citou artigo, citou a emenda constitucional. Teve alguma correlação? Não teve. Né? Você lembra lá quando nós falamos dos elementos da sentença? Ó, isso não pode ser feito, isso não pode ser feito aquilo. Aquela situação em que simplesmente cita um ato normativo e não tem correlação, ele não tem uma intelecção, ele não tem uma interpretação do caso concreto à norma. Então, é uma sentença capenga. Né? Mas isso aí, vamos dizer que passa. Nós vamos lá na parte dispositiva. Né? As partes do dispositivo nós estudamos, que é onde o juiz vai dizer, né, as partes, né, o que ele decidiu, de acordo com os fundamentos dele. É o resumo de toda a sentença, onde ele vai dar a normatividade, ele vai dar a norma da decisão dele, certo? Então, olha só, vou ler só para você ver e me acompanhe. Posto isto, julgo procedente o pedido para decretar o divórcio dos postulantes e homologar, nos termos do artigo 487, coloca fim, né? Entrou no mérito, né? No inciso 3, a linha B do Código de Processo Civil, a composição de evento 1 e 7. Beleza. Né? Evento 1 e 7. Nas condições expostas, sendo que sua cópia deverá integrar a presente sentença para fins de validade. Olha só, gente. O que tem no evento 1 e 7 que até agora eu não sei? Porque lá no relatório ele não disse o que tem no evento 1 e 7. Eu estou homologando o evento 1 e 7. Quer dizer, então, que o dia que eu pegar essa sentença para ir lá no cartório de registro civil, averbar lá o divórcio, eu vou ter que levar cópia do evento 1 e do evento 7. Se essa mãe, né, ou se esse pai, ou seja, o devedor dos alimentos aqui é empregado, o credor dos alimentos vai lá levar um ofício no empregador do devedor de alimentos aqui, para poder descontar na folha. Ele vai ter que levar a sentença e vai ter que levar cópia do evento 1 e 2, sem falar a cópia dos documentos que comprovam a qualificação das partes. Ele vai ter, se uma das partes aqui for quem é responsável pelo menor, né, pelo filho, sem ver a guarda, se vai matricular na escola, vai ter que levar a sentença do divórcio e mais a cópia dos documentos da petição ou dos documentos de que qualificou e ainda o evento 1, cópia do evento 1 e do evento 7, para comprovar que ela ou ele é o guardião. Está me entendendo? A sentença desconecta com a realidade, porque, olha só, podia ser uma sentença simples, mas que tivesse a qualificação das partes, que tivesse a descrição do que qual é o acordo feito lá no evento 1 e no evento 2, no evento 7. Estaria tudo numa folha. De repente, caberia tudo numa folha ou em duas. Enfim, nós teríamos a cópia, nós teríamos ali um ato, né, harmônico, um ato único, harmônico, sem precisar de apensos, sem precisar de sair tirando cópias. O juiz, ainda é pior, o juiz diz o seguinte, olha só, a composição do evento 1 e 7 nas condições expostas, sendo que a cópia deverá integrar a presente sentença para fins de validade.
Ele mesmo já reconhece que para o ato dele ser válido, né, precisa de ter cópia. Então, apresento a vocês mais uma sentença que não deve ser feita. Falta tudo aqui, falta tudo. Sem falar, né, também na iliquidez, né, na incerteza. Qual é a certeza disso aqui? Não tem. Sentença tem que ser é o título judicial líquido, certo, exigível. Eu sempre gosto de dizer isso, né? Então, vou interromper o compartilhamento aqui e eu quero que vocês pensem nesses atos trazidos até agora para os senhores. Olha só, vou trazer mais um. Vou compartilhar com os senhores esse ato. Outra sentença que não deve ser feita. Bom lembrar isso, eu estou aqui usando a mesma técnica do legislador lá, no parágrafo 1º do artigo 489, né? A exceção. Trago a exceção para vocês compreenderem o que deve ser feito. Então, olha só. Bom, tem a natureza? Tem. Tem o número do processo? Tem. Tem o nome do promovente, do promovido? Tem. Isso aqui tem. Sentença. Tem um relatório? Não tem. Agora aqui, olha só, o colega só pode ter equivocado, né? Só pode ter equivocado, não é possível isso aqui. Olha só, ação de divórcio consensual. Ele vem e coloca aqui, ó, dispensa o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099, passo a decidir. Não sei, é em Goiás. Eu não conheço a organização judiciária de Goiás, não sei, às vezes em algum momento isso ocorreu, a ação de divórcio tramitar no juizado, né? Ou seja, também pode ser que aconteça, né? Às vezes, mas essa sentença não é tão antiga, essa sentença é recente, 2020. Eu acho que é isso mesmo, ela é de 2020. Então, olha só, não tem relatório, e já parte, ó, homologo a avença entabulada entre as partes, evento reto, para que surta os seus jurídicos e legais efeitos nos termos do artigo 487, parágrafo, inciso 3, a linha B do Código de Processo Civil de 2015. Então, olha só, eu quero saber aqui, primeiro, não tem relatório. Não sei o que quem é quem, não sei qual é a qualificação, e aqui é pior, homologo a avença entabulada entre as partes no evento reto. Então, mais uma vez, aonde a sentença for, o evento reto vai ter que ir atrás. Né? Parece até engraçado, mas onde vai a sentença, o evento reto vai atrás. Então, olha só, mais uma daquelas sentenças capenga, e fala assim, ó, determina a averbação às margens da certidão de casamento de fulano e tal, lavrado no cartório de registro civil de pessoas naturais de Jataí. Quer dizer, olha só, você vai mandar essa sentença lá para Jataí. Eu queria saber como é que o juiz que vai mandar dar o cumpra-se nessa decisão lá no cartório de registro civil vai saber quem é quem aqui, né? Só se o evento reto tiver e for junto, porque senão não tem como. Então, olha só, realizado na data tal para que lá conste o divórcio do casal, bem como a alteração para que o nome de solteiro da requerida. Bom, 02. O casal possui 2 filhos maiores e não há bens a partilhar. Né? Não tem o nome dos filhos, os filhos são maiores, não tem problema. Bens, não tem bens a partilhar. Sem custas sem honorários de advocacia, dispensa o prazo de recursão em audiência. Procedidas as anotações e intimações de prazo, arquive-se. Né? Ou seja, é uma sentença que cai lá num daqueles vícios lá do parágrafo 1º, né? Que não é uma sentença que cabe para qualquer coisa.
cabe para qualquer coisa. Essa sentença aqui cabe praticamente para qualquer coisa. Essa aqui, você já parou para pensar que ela cabe para qualquer, não é só para divórcio, qualquer coisa. Então, mais uma vez, uma sentença que não deve ser feita. Vou tirar o compartilhamento. Então, eu quis trazer para os senhores e as senhoras essa sentença e dizer, olha, essa sentença é de Goiás, de colega de Goiás, né? Não estou aqui criticando, eu posso ter, tem, desculpa, tem sentença minha, pode ter sentença minha dessa forma, nesse estilo, pode ter, né? Às vezes, com essa tanto de respondência que a gente tem, de auxílio que a gente tem, a gente acaba, de algum modo, às vezes, fazendo com que nós fazemos atos, às vezes, muito superficiais. Às vezes saímos corrigindo ali, às vezes a gente corrige uma coisa, devolve para o assessor que às vezes a gente não conhece, a gente vai lá trabalhar com eles, a gente fica tentando aproveitar os atos, né? E aí, às vezes, tem essas excrescências, tem esses atos dessa forma, nós vamos, você corrige, devolve, corrige de novo, aí você já está cansado de corrigir, tá bom, isso aqui já dá para entender, vai resolver o problema da parte, mas não é bem assim. Nós temos que privar pela qualidade, nós temos que buscar essa qualidade. Às vezes eu sou muito exigente, né? Às vezes eu exijo muito. Tá certo que às vezes a gente erra muito, né? E isso é notório, quem faz erra mesmo, né? Mas então, encerramos por aqui, né, mais esse bloco, com certeza continuaremos falando mais sobre processo civil, sobre sentença, sobre decisão, sobre acordo, né? Falaremos aí também oportunamente, traremos algumas sentenças, né, ou decisões que a gente entende mais que atenda melhor, e também traremos ainda, vou trazer aí a sentença criminal também, que não deve ser feito, vou trazer também outras decisões, aí, outras sentenças, para ilustrar melhor essa prática, que é muito bom, para que os senhores entendam como não fazer, como não fazer, saberão bem como fazer. Muito obrigado mais uma vez, até a próxima, teremos aí outras aulas. Obrigado, fiquem com Deus.